graça e a paz de Cristo. Eu passo para desejar a você uma ótima quarta-feira e também estamos estreando o nosso canal de mídia nesse momento tão difícil. Explico aos irmãos da Igreja Batista Betel que foi tomada uma decisão num café da manhã, hoje, quarta-feira, junto com o presidente da Associação do Oeste, Batista do Oeste, também com o presidente da OPBB aqui do Oeste e alguns pastores. Nos reunimos para deliberar sobre a ação que a Igreja Batista no Oeste tomaria, a postura dela mediante toda essa situação que aflige o planeta, o nosso país e o nosso estado. Embora não tenhamos casos específicos, o que tinha em Natal me parece que foi curado, sabemos que a curva desta doença vai chegar e não estamos com isso sendo pessimistas, mas realistas. E sendo assim, decidimos hoje suspender as atividades de cultos, assim como todas as atividades da igreja, PGMs, ensaios e reuniões das nossas associações, dos nossos ministérios, com o objetivo de ajudar a sociedade, ajudar o governo. A prefeitura soltou um manifesto, assim como o governo do estado, e nós queremos, como batistas no Brasil, no Oeste, no Rio Grande do Norte, contribuir, fazer parte dessa guerra, dessa luta contra esta praga chamada coronavírus. Então, por isso, nós, a partir de hoje, estaremos falando com você através deste canal para aqueles que são da Igreja Batista Betel. É o nosso culto de oração. Nós queremos orar com você, orar por você e pedir a Deus a sua misericórdia. Então, eu deixo aqui, estaremos nos encontrando nos dias de culto através deste canal, onde no horário marcado os vídeos estarão no ar e nós estaremos refletindo, ouvindo canções e orando. Eu agora convido você, depois de dito essas coisas, que você curve a sua cabeça e você faça uma oração comigo. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Amado e querido Deus, queremos te louvar e agradecer porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje é um culto de oração, mas temos o costume de agradecer o Senhor em primeiro lugar, agradecer pelo dom da vida, agradecer porque reconhecemos que tudo o Senhor tem controle, agradecer porque até aqui a bondade e a misericórdia de Deus tem nos acompanhado e pedir ao Senhor também, oh meu Deus, por aqueles que estão passando um momento de dificuldade, aqueles que se estivessem no culto estariam pedindo pelas suas vidas, pela saúde de um ente querido, de um amigo, pelo milagre de Deus salvando, dando direção ou livrando alguém, ou pelos nossos governantes para que nesse momento tenham sabedoria, Deus também agilidade nas decisões, Senhor, inspiração para que eles possam tomar decisões corretas. Nós oramos ao Senhor, que guarde todo o nosso Brasil, que guarde o Rio Grande do Norte, que guarde Mossoró, que guarde as nações, como a Itália, que está sofrendo terrivelmente. Deus dos céus e da terra, Criador do universo, pedimos no nome de Jesus a tua boa e poderosa mão, ajudando estas pessoas, famílias que estão enlutadas, situações tão terríveis, Pai. Pedimos a tua mão sobre os médicos no nosso país, sobre o sistema público de saúde, que ajude, Deus, que haja a graça de Deus, o vigor do Senhor na vida desses profissionais, de enfermeiro, ajudantes, todos que envolvem o sistema de saúde, os hospitais públicos e particulares, que a tua boa mão esteja sobre todos eles e o Senhor nos ajude, Pai. Nós oramos a Ti, porque hoje é um culto de oração, suplicamos Tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, Senhor. O homem aprende com isso, e eu aprendo com tudo isso, que o homem, apesar de pensar que tem controle e que é capaz de tantas coisas, numa situação como essa, um vírus, uma gripe, torna e coloca todo um planeta refém, o que significa que somos tão pequenos, insignificantes diante da grandeza do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e grande, e basta uma palavra tua para que tudo volte ao normal. Tenha misericórdia da terra,
tenha misericórdia das nações, do nosso país, do nosso estado, tenha misericórdia do povo de Mossoró, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos e lhe agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Diga amém comigo. Nós vamos agora ouvir uma canção e daqui a pouco eu volto para pensar com você sobre a palavra de Deus. Até já. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Muito bem, estamos de volta depois dessa linda canção que você ouviu. Eu gostaria, antes de continuarmos e trazer uma reflexão para os amados irmãos, eu queria nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí, fazer algumas recomendações que penso ser necessária e pertinente. Nós estamos tomando essa atitude de fecharmos a igreja pelos próximos 15 dias. Dia 6, estaremos reunidos de novo, os pastores, para uma avaliação e optamos por acompanhar aí esse período de recesso das escolas do nosso município. Então voltaremos para uma avaliação e veremos, se necessário for, continuaremos. Entretanto, não basta suspendermos as atividades de culto, as outras atividades de reuniões da igreja, se você não tomar alguns cuidados necessários, como por exemplo, eu queria te pedir e recomendar que não saia de casa sem necessidade, a não ser para o trabalho ou para ir às compras. Evite o máximo que você puder. Precisamos atacar com todas as nossas forças e armas, com inteligência, para que esse vírus não se propague e tenhamos uma escala de terror como a Itália tem vivido,
eu não sei, mas dizem os comentários na televisão e nas mídias sociais, é que a Itália negligenciou. Pensaram e imaginaram que era só uma gripezinha, que nenhum mal ia acontecer, e hoje aquele país tem sido dizimado e digno de misericórdia. Temos orado pelos nossos irmãos na Itália. Então só saia de fato se for necessário. Peço também um cuidado com as nossas crianças, né, com os nossos idosos, com as grávidas, né, e com aquelas pessoas que são acometidas de alguma doença, como cardíaco, diabetes e outras, né, doenças que já estão aí pré-existentes e que podem também, por qualquer outra situação, agravar o quadro e essa pessoa realmente sofrer e podendo vir até a óbito. Então, por favor, em nome de Jesus, vamos tomar os devidos cuidados e os cuidados necessários para que possamos nos manter. Eu quero, nesta noite, trazer uma reflexão que está no livro de Salmo, no capítulo 3. Esse é um salmo muito conhecido, aonde mistura-se, o salmista mistura lamento e confiança. E confiança é o momento, é o que precisamos nesse momento. Embora muitos estejam lamentando também nesses dias, porque familiares estão acometidos, porque perderam familiares, e eu não digo aqui no Brasil também, mas em muitos outros lugares, mundo afora. E o salmista Davi, os estudiosos pensam, imaginam que a grande maioria, que este salmo aconteceu naquela fuga, quando Absalão perseguia o seu próprio pai. Então eu vou passar a ler aqui alguns versículos e nós vamos fazer a exposição desse salmo. E eu peço a você que, em nome de Jesus, abra o seu coração, peço ao Espírito de Deus que lhe dê, ilumine o seu coração e derrame fé através da leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Tu, porém, Senhor, és o meu escudo e a minha força para vencer. Meus queridos, a primeira coisa que eu queria observar é a angústia desse salmista. Em um momento de dor, né, muitos se levantaram, Absalão e seu exército, o exército do próprio rei, agora que se rebela, junta ao seu filho e se levanta para perseguir e tirar a vida deste homem. Meus queridos, Davi estava vivendo um momento de angústia e ele revela com todo o seu coração, expressa isso: Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. Nós sabemos que o salmo, ele é os cânticos, a canção, o saltério de Israel, a poesia de Israel, revela de forma soberana, revela de forma tão eficaz duas situações da vida humana, aquilo que o homem vive horizontalmente, que são as suas mazelas, sentimentos, medos, doenças, e também revela, né, a sua experiência vertical, que é aquilo que transcende, aquilo que é a obra de Deus, a grandeza de Deus, a expressão de saber que, apesar deste medo e da nossa incapacidade, existe um Deus que pode todas as coisas. E nós encontramos isso no livro de Salmos. E é o que acontece aqui com Davi, quando revela o seu temor e abre o seu coração a Deus, dizendo: Senhor, são muitos os meus adversários. É verdade que hoje nós não temos adversários com embate de guerra, de espadas, de lanças. Os nossos adversários são diferentes, não é mesmo? Você sabe, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala qual é a nossa luta, contra quem lutamos. Ele diz: não é contra a carne nem contra o sangue. Nós sabemos que há ciladas que são colocadas diante do povo de Deus e que esta guerra é travada muitas vezes na emoção, na maioria das vezes na nossa mente. E Davi descreve uma guerra que estava às portas, o medo e o pavor que tomava o seu coração, porque os seus adversários cresciam. Eu sei que não há nenhum adversário batendo na sua porta, nem na minha, mas há muitas pessoas com pavor. Dizem que muitas pessoas estão morrendo nesses dias, não é por causa exatamente de serem acometidas com o coronavírus, mas estão morrendo de depressão,
por notícias, milhões de pessoas pelo mundo perdendo muito dinheiro nas bolsas de valores, o estouro do dólar, aqueles que investiram. Nossa, eu entendo que há muitas pessoas na situação de Davi, dizendo como tem sido uma guerra, como tem crescido, parece que o mundo se levantou, tudo está caindo sobre a minha cabeça. E essa é a primeira coisa que Davi diz ao Senhor: como cresceram os números dos meus adversários, são numerosos os que levantam contra mim. E eles dizem, não há salvação para ele em Deus. Bom, talvez Davi escutasse através dos mensageiros, dos espias: olha, dizem contra ti, o rei, estão dizendo por aí que não há como escapar dessa situação. Desta forma, nós também, eu sei que muitas pessoas escutam essas vozes no coração, o inimigo lança dardos, por isso lá o capacete da salvação, naquela armadura, naquela analogia que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, é na mente que está a guerra. Quantos estão ouvindo? Olha, agora chegou o seu fim, não há mais esperança para você, sua empresa vai falir, você não vai conseguir manter a sua família, seu negócio vai fracassar. É assim que as pessoas comentam. Eram essas as notícias que Davi ouvia, e ele diz: Senhor, muitos estão dizendo, não há salvação para ele em Deus. Será? Será que é isso que tem atormentado sua mente, seu coração? Essas vozes que não vêm de Deus, que lhe dizem não há salvação para você, que não há esperança dentro dessa crise tão terrível que o mundo está vivendo. Meu irmão, mas eu queria te dizer que o Salmo também expressa uma outra situação. Ele coloca a situação humana, horizontal, a mazela e incapacidade humana, mas ele também revela, olhando para os céus, que há um Deus que socorre. Ele diz no verso 3, ele diz assim: Tu, porém, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, quem exaltas a minha cabeça. Meu querido irmão, minha querida irmã, betelinos, você que nos assiste, escute, nós podemos expressar a nossa fraqueza, o nosso medo, o nosso temor, mas precisamos também expressar a nossa fé e lembrar que existe um Deus que tem uma aliança conosco e que não nos desampara. Davi, então, mediante as notícias, mediante a batalha e a guerra que estava o apertando, ele se lembra e diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo, é aquele que é a minha glória, é aquele que exalta a minha cabeça. Queridos, você tem um Deus que pode responder a sua oração. Você pode orar a Deus, você pode colocar diante de Deus, como o apóstolo Paulo também nos ensina, lá em Filipenses, que devemos orar a Deus, levar tudo a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá guardar a mente e o coração daqueles que o buscam. Davi diz aqui: Senhor, tu és o meu escudo. Sabe qual é o escudo do crente, daquele que confia no Senhor? É a sua palavra, que nós pegamos a palavra, que as promessas de Deus dizem, não vai acabar, mas ainda que tudo se acabe, Deus trará uma saída, Deus não desamparará o seu povo, a sua igreja. Davi diz com fé: Tu, Senhor, és o meu escudo. Com Deus está toda a glória, com Deus está todo o poder. Ele diz: Tu exaltas a minha cabeça. Sabe, pode ter pensamentos que queiram te atormentar nesses dias, mas eu queria te desafiar a olhar para Deus, clamar como Davi e dizer: Tu és o meu escudo. Não é o banco, não é o empréstimo que vai acontecer, não é a esposa, não é o marido, não é ninguém que vai me ajudar. Deus pode até usar, mas o Senhor é o meu escudo. É isso que o salmista diz. Então ele faz uma oração ao Senhor no verso 4: Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aqui nós temos uma certeza, uma confirmação, uma certeza que o salmista nos descreve aqui, que quando nós orarmos, Deus nos responderá. Ele que habita no trono, no topo da glória, o Criador dos céus e da terra, que criou, que sustenta, que governa todas as coisas, Ele se inclina para ouvir a oração daquele que clama, que confia que Ele é o escudo. Então ele diz: Eu clamo com a minha voz ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Meu amado, eu quero te desafiar, minha amada,
ouve. Levante sua voz e ore a Deus. Talvez seja esse, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma outra situação familiar, eu não sei, qualquer que seja, não importa. O caso de Davi era o desespero de estar sendo perseguido por um exército que se rebelou contra ele e o seu filho também. O seu pode ser algo diferente. A guerra dele era uma guerra corporal, a sua pode ser certas vozes na sua mente e no seu coração, mas ele assumiu que Deus era o seu escudo e ele orou ao Senhor. Deus vai te ouvir, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, Ele vai ouvir, e Davi afirma isso dizendo, do seu santo monte me responde. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus está pronto a te responder, conforme sua vontade, mas Ele irá te responder. Deus pode não nos salvar das crises, mas Ele nos salva na crise, quando clamamos a Ele, porque Ele é um Deus de misericórdia. E eu quero terminar com este consolo, com esse descanso. Verso 5, olha o que o salmista disse: deito-me e pego logo no sono. Oh, glória a Deus! Olha o que ele diz: deito-me e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Oh, glórias ao Senhor! Não tenho medo dos milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. Percebe que quando nós levamos a Deus, eu aprendo aqui que quando numa crise, numa situação, nós oramos, nós descobrimos que o escudo que temos é o Senhor. Quando nos ajoelhamos, nos humilhamos, pedimos e clamamos a Ele, Ele nos escuta, e quando Ele responde, pelo seu Espírito vem um descanso, uma paz tremenda dentro de cada um de nós. E o crente em Cristo, e o servo e a serva de Deus, pode dizer isso aqui. Em meio a um exército que está lá fora, uma epidemia, uma pandemia, a destruição, o mundo está se acabando, as pessoas estão desesperadas, mas o salmista disse: não importa o tamanho do exército que está lá fora, não importa quantos estão comigo, não importa a minha incapacidade de me salvar, o Senhor ouviu a minha oração, e eu coloquei minha vida nas mãos dele, e por isso eu posso dizer: eu descanso, eu deito, mesmo em meio a uma guerra, a uma perseguição, e eu logo durmo, e eu acordo na certeza que o Senhor me sustenta. Ele termina dizendo no verso 8: do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo está a sua bênção. Que Deus aplique essa palavra em seu coração, que você tome posse dessa palavra nesta noite, que você tome posse daquilo que Deus já fez lá na cruz do Calvário, e que você descanse nos seus braços. Nós vamos ouvir uma outra canção, e depois dessa canção eu volto, e eu quero orar com você e encerrar este culto. Deus te abençoe, já está de volta. Deus é Deus, não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém,
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Muito bem, depois dessa linda canção que você ouviu, eu quero te convidar agora para orarmos mais uma vez, encerrando este culto. E coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela traz paz, ela traz consolo, ela liberta, ela produz fé. Vamos orar? Deus fez com Davi, Deus fará comigo e com você. Soberano e eterno Deus, sobre a tua palavra lançamos nossa vida. Em um momento de angústia, de medo, de dor, de insegurança, de incertezas, nós temos uma certeza: que o Senhor é conosco, que o Senhor foi com o teu servo Davi, que o Senhor é com aqueles que te buscam, que se escondem atrás desse escudo chamado Deus Todo-Poderoso, pelo nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito console agora, traga paz ao coração desse irmão, dessa irmã, desta pessoa, e que venha a resposta com um alívio no coração. Que possamos dizer como Davi: dormiremos em paz, ficaremos em paz, porque Deus tem sido conosco. Podemos dizer como Davi disse: Deus, porque do Senhor vem a salvação, sim, e sobre o seu povo, que chama pelo seu nome, a sua bênção. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Meu querido irmão Betelino, meu querido amigo, muito obrigado por participar conosco nesse culto de oração de quarta-feira. Quero convidá-lo a estar domingo, às 18h30, aqui neste canal, aqui no YouTube. Estaremos trazendo o nosso culto de adoração ao Senhor, e você é o nosso convidado. Que Deus te dê uma semana de paz, de graça, que você se volte e confie, e ouça a voz do Senhor, não a voz enganosa do nosso coração. Que Deus possa te abençoar e te proteger, aonde você for, em nome de Jesus Cristo. Lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Esta é a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Quero lembrar aos líderes de ministério da Igreja Batista Betel, que você possa ativar o seu grupo, né? O Ministério de Eventos seja uma coisa maravilhosa, um relógio de oração. Fale com carinho, ligue, veja como você faz.
para que o seu ministério, através daquele grupo do WhatsApp, você possa mobilizar as pessoas que estão com você nesse ministério a estarem orando durante o dia, em um relógio de oração, orando pelo Brasil, orando pelas nações, orando quando a igreja ora, há um avivamento acontecendo nos céus e nós vamos sentir o reflexo aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu conto com as orações de vocês. Que de Sião lhe abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Salmo 134, verso 3. Fique na paz e até domingo, se Deus permitir.